Olá, sétimo ano. Hoje iremos falar um pouco sobre os combustíveis e as fontes de energia. Ao longo da história, a relação do homem com a natureza foi responsável por uma série de transformações e uma busca por condições de vida mais confortáveis. Acabou trilhando o desenvolvimento dos vários combustíveis que marcam a história. Nesse percurso, podemos destacar que é a mais recente preocupação de cientistas e estudiosos desenvolver fontes de energia com impacto ambiental reduzido ou nulo. Então, os combustíveis são todas as substâncias químicas que, ao reagirem com o oxigênio, o O2, sofrem um fenômeno químico denominado de combustão, liberando certa quantidade de energia na forma de calor. Os combustíveis, de uma forma geral, podem ter diversas origens: animal, vegetal, fossilizado, que é o petróleo, plantas, entre outros. A classificação e tipo dos combustíveis. Eles podem ser renovável ou não fóssil, que trata-se do combustível que pode ser obtido a partir de fontes naturais, que podem renovar-se, ou seja, que não se esgotam. Alguns exemplos são água, etanol, biodiesel, madeira. E temos também os que não são renováveis ou são fósseis. Então, trata-se do combustível que é obtido a partir de fontes que foram formadas durante milhões de anos como resultado da fossilização de animais e vegetais. Essas fontes, todavia, não podem ser repostas em virtude do tempo necessário para a sua formação. Vamos ver alguns exemplos. O carvão mineral, ele é constituído por uma mistura de composto de carbono e tem sua origem no processo de fossilização da madeira de antigas florestas. Ele é usado em alguns tipos de usinas termoelétricas, também considerado muito poluente. É uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica. 85% do carvão consumido no Brasil é utilizado em usinas. No Brasil, 50% do carvão consumido é importado, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália e da África do Sul. As maiores jazidas se encontram na região sul do país. Outro exemplo de combustível fóssil é o gás natural. Ele é originado da composição de restos de orgânicos marinhos, sendo geralmente encontrado junto ao petróleo, no subsolo na forma de uma mistura gasosa presa em bolsões. Considerado um combustível menos poluente, uma fonte mais vantajosa por apresentar menos impacto ambiental, maior facilidade de transporte, além de uma necessidade quase nula de armazenamento. Alguns exemplos de onde o gás natural pode ser utilizado. Por fim, o petróleo, que teve sua origem no ambiente aquático, considerado um dos maiores poluentes, pois a sua queima é responsável pela emissão de poluentes na atmosfera. Porém, é dele que é retirado vários derivados úteis, como materiais para a fabricação dos plásticos, de asfalto, a gasolina, querosene, óleo diesel, etc. Aqui nessa imagem, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona o caminho do petróleo do poço ao posto, para a gente ter uma noção. Aqui mostra como é feita a extração em terra, tá? Do poço de petróleo. Essa extração de petróleo também pode ser feita em águas profundas, então mostra aí a tecnologia que é feita para ser retirado do fundo do mar. Como nós vimos, o petróleo é muito importante para nós. Então, do petróleo são extraídos vários produtos, são feitos vários produtos. A separação dos componentes seguida de reações químicas. Então, nós temos os plásticos, tecidos, borrachas, essência de perfume, corantes, detergente, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas. Então, tudo isso são alguns componentes do petróleo misturados, fazem algumas reações químicas e dão origem a esses produtos que a gente tanto usa no dia a dia. Agora nós temos a atividade. De acordo com as informações apresentadas no texto, responda as seguintes questões. Diante da história dos combustíveis, qual seria a maior preocupação dos cientistas? Então, dê uma lidazinha lá no texto da apostila para a gente tentar responder. Segunda questão, defina o que é combustível e qual a sua origem. Terceira questão. Para resolver a questão, leia o trecho a seguir. Então, você vai ler e vai tentar completar aí com as palavras que estão faltando nesse trechinho. Depois de conseguir completar, você vai lá embaixo e marca a alternativa
tá bom? São 3 palavras que você vai encaixar aí. Na quarta questão, você vai numerar a segunda coluna a partir da primeira. Então, número 1, não renovável ou fóssil. Número 2, renovável ou não fóssil. Então, na coluna 2, você vai lá olhar gás natural. Ele é não renovável ou ele é renovável? Então, eu vou colocar o número 1 ou 2 em cada parêntese desse aí. Na quinta questão, você vai prestar atenção nesses exemplos: madeira, gás natural, água, etanol e petróleo. E desses 5, você vai ver aí qual a alternativa está correta. Se apenas um é renovável, 2 são renováveis, 3 são renováveis, todos são renováveis, tá? Então, você marca aí a alternativa. Na sexta questão e última, você vai dizer qual é a diferença entre os combustíveis renováveis e os não renováveis. Tenha uma boa aula, até a próxima!